Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. O que a igreja vai dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre paz e razão. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, nessa noite, eu gostaria de pedir que os irmãos se colocassem de pé, para que a gente orasse pela vida do ministrante, da ministrante dessa noite. Eu orasse pela vida também dos visitantes, né? Então, de tudo que o Senhor já fez nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus amado, Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, Jesus, diante da Sua presença, Senhor Jesus. Deus, queremos agradecer, meu Pai, uma vez mais, Jesus, por o Senhor se fazer presente, Jesus, pois a Tua palavra fala que onde se encontram dois ou três, o Senhor está nesse lugar, Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, meu Pai, pela vida dos visitantes nesta noite, meu Pai. Que o Senhor possa estar tocando, meu Pai, na vida de cada um deles, Senhor Jesus, trazendo um novo, Deus, não só para eles, mas para todos nós, meu Pai, que venhamos aqui te adorar, Jesus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração com incenso suave, Jesus. Venha falar conosco, meu Pai, mais ainda através da Sua palavra, Senhor Jesus. Nós já estamos, meu Pai, sentindo a Tua presença através de tudo que o Senhor já fez nessa noite, Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade, meu Pai, pela vida de cada um dos grupos de jovens, meu Pai, que o Senhor possa dando força aos jovens, meu Pai, abençoando eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do pregador nessa noite. Que o Senhor possa dar com sabedoria, meu Pai, que ele possa conduzir uma palavra, trazer uma palavra do Senhor para nós, meu Pai. Nós te pedimos, Jesus, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, de poder e glória. Eu sou da igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e agradecido ao nome do nosso Deus, igreja, nosso Deus, Ele está presente nesta noite, neste lugar. E eu creio que você já sentiu Ele aqui nesta noite. A presença do nosso Deus é notória neste lugar, igreja. E Deus ainda tem mais para falar conosco agora através da sua palavra, amém? Nós já louvamos, adoramos. E agora, neste momento, o Senhor Ele vai continuar trabalhando em nosso meio, falando conosco através da palavra dele. Porque a palavra do nosso Deus ela é fiel, ela é verdadeira. E Ele tem essa palavra para te entregar no seu coração nesta noite. Amém? Continue a igreja adorando os jovens em suas orações, continue orando pelos jovens do nosso ministério. Vamos estar assim, né? Apresentando eles no nosso jejum, nas nossas orações, porque é um tempo novo sobre a vida dos jovens. E nós, como igreja, nós temos que abraçar os nossos jovens, apoiar os nossos jovens, porque são jovens que foram escolhidos por Deus e pessoas que, mais daqui a alguns anos, poderão ser pastores dos nossos filhos, dos nossos netos, poderão ser missionários, líderes dos nossos filhos, dos nossos netos. Então vamos assim estar preservando o nosso jovem nas nossas orações, no nosso jejum, amém? Louvado e agradecido ao nome do nosso Senhor. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Não seria eu que estaria ministrando a palavra do Senhor, seria um jovem de outro ministério, mas por algum motivo ele não pôde estar. Mas a obra do Senhor ela não para, ela continua, né, igreja? Quando não dá para fazer, Deus levanta outro, mas a obra do Senhor ela tem que continuar, nós não podemos parar, amém? Essa é a ordem do nosso Deus, marchar sem olhar para trás, sem recuar. Nesta noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel 17, versículo 1 a seguir. Vamos estar lendo alguns versículos. Versículo 46 a seguir. O título nos diz assim: Davi mata Golias. Leiamos a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim: E tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs em seu alforje de pastor, que ele trazia. E lançou mão da sua funda. E foi chegando-se os filisteus, e os filisteus também vinham se aproximando de Davi. E o que levava o escudo ia diante dele.
E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque este era muito moço, era ruivo e de gentil aspecto. Disse-lhe, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é que tu tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e eu ferir-te-ei e tirar-te-ei a tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém, igreja? Pode se assentar nesta noite, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e profetiza nesta noite sobre a vida dele. Mas profetiza com autoridade, olhando nos olhos do teu irmão e diz assim: ó, essa peleja ela não é tua. Essa peleja tu não vai pelejar. Sabe por quê? Porque quem pelejará por ti é o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Igreja, essa peleja ela não é nossa. Essa peleja ela não é tua. Essa peleja que você está enfrentando, quem irá lutar e vencer por ti é o Senhor Jeová. Oh, aleluia! É forte isso, amém, igreja? Igreja, a palavra do Senhor vai nos dizer que havia um tempo de guerra. E ali havia um exército dos filisteus que entrou em guerra contra o exército de Jeová. Este exército dos filisteus, eles contavam ali com um gigante. Naquele tempo havia ali um gigante com mais ou menos 2 metros, quase 3 metros de altura. Então aquele exército dos filisteus, eles acreditavam que eles eram fortes, eles acreditavam que o poder estava sob o domínio deles. E aquele exército inimigo, eles agora começaram a confrontar com o exército do Deus vivo. A palavra do Senhor agora neste texto que nós lemos vai nos dizer a história que quando Golias ele se apresentou diante do exército filisteu, diante do exército do Deus vivo, ele perguntou ali para aquele general dos filisteus se tinha alguma nação ali a qual poderia enfrentar ele, porque ele estava pronto para derrotar a nação que viesse contra os filisteus. Mas a palavra do Senhor
para enfrentar. E todos os dias, talvez aquele general do exército de Saul perguntava a algum de nós, algum de vocês que estão prontos, preparados para ir contra este terrível gigante. E ali ninguém se prontificava. Todos temeu aquele gigante. Todos tinham medo de ir contra aquele gigante. Eu posso imaginar um perguntando para o outro: e aí, você vai enfrentar o Golias? E aquele alguém do exército de Deus vivo dizendo: eu mesmo que não vou. Perguntava para outro: será que vai ser você? Entre aquele exército também estava ali 3 filhos do pai de Davi. 3 irmãos de Davi estavam ali, filhos de Jessé. Talvez ele perguntava para o outro: você vai, Eliabe, você tem coragem? E talvez Eliabe dizia: eu não vou. Talvez perguntava para Samar: ei, Samar, será que você vai enfrentar este Golias? Talvez Samar poderia dizer: eu também não vou. E ali aquele gigante voltava sem uma resposta. E ele voltava agora mais forte, mais confiante. Porque ele chegava lá diante do exército dos filisteus e dizia: eu estou aterrorizando o povo que se diz que é o povo de Deus. Eu estou aterrorizando aqueles soldados que se dizem ser valentes, que se dizem ser valentes de Deus. E se você que lê a Bíblia, você que lê as histórias do Antigo Testamento, você vai perceber que havia muitas guerras, mas aquelas guerras, elas não passavam de 15 dias, elas não passavam de 20 dias. E a Bíblia vai nos dizer que este gigante, ele já enfrentava o povo de Deus há 40 dias. E o que eu entendo com isso? Tem guerras que nós entramos que está durando muito. Talvez você está passando por um processo que tem durado alguns dias, alguns tempos. Mas eu quero dizer para você nesta noite: se você não tomar posição, se nós não tomarmos posição diante de Deus, se nós não nos posicionarmos diante das adversidades, se nós não nos levantarmos profetizando que este gigante, ele vai cair, nós vamos continuar na mesma situação. Porque todos os dias aquele gigante ia diante daquele povo e ninguém tomava uma atitude, ninguém tomava uma posição, ninguém se direcionava. Porque
gigante era o Senhor. Eu quero dizer para você, não precisa você preocupar no que você vai usar para derrotar este gigante. Não precisa você se preocupar como é que vai ser a queda desse gigante. Só precisa você se preocupar em dizer: Senhor, vai na minha frente pelejando, vai na minha frente guerreando, porque se o Senhor for comigo, eu sei que eu terei vitória, mas se o Senhor não for, eu sei que eu serei frustrado. Então convide o Senhor para estar na direção das suas atitudes, convide o Senhor para estar na direção de tudo aquilo que você vai fazer, porque você sairá vitorioso. E a palavra de Deus agora vai nos dizer que Davi, ele não vai querer aquelas roupas, porque o que Deus tem reservado para você é para você. O que Deus reservou para o irmão é para a vida do irmão. A ferramenta do irmão não cabe nós pegar para manejar. Aquilo que Deus deu para o irmão não cabe nós querer para nós, porque o que Deus tem para nós foi reservado pelo céu, e é o melhor. E ali Davi, ele vai dispensar aquelas armamentas, e chega o grande dia daquele conflito. E talvez a notícia corre quando aquele gigante ele desce aquele vale, e ele chegando naquele vale, ele diz: quem é que vai vir contra mim? E ali aparece Davi, igreja, aquele jovem pequeno que ninguém dava nada, mas que era cheio da presença de Deus. Aquele jovem que nem Jessé, seu pai, valorizava, mas o céu estava valorizando aquele jovem. Eu quero dizer para os jovens que estão aqui nesta noite: o céu tem valorizado vocês. Os céus têm escolhido vocês para uma grande obra. Não importa o que o homem fala, o que o homem acha, o que importa é que o céu já reservou para a vida de cada jovem nesta noite. O que importa é que o céu já reservou para a vida de cada um dos irmãos nesta noite. E a palavra de Deus vai dizer que quando aquele gigante ele olha para Davi, aquele gigante vai começar a zombar de Davi. Quem é você para vir contra mim? E nós vemos aqui na palavra do Senhor aquele gigante dizendo: eu vou pegar vocês, vou esmagalhar você, vou jogar você para as aves do campo comer. Aquele gigante não acreditou que ali tinha alguém que era pequeno de estatura, mas que tinha um grande Deus sobre a vida dele. Aquele gigante agora começou a questionar com Davi: sou eu por acaso cachorro para que você venha comigo, para mim com esse cajado, para que você venha comigo com esse estilingue? Sou eu por acaso cachorro? Porque eu vou contra ti com espada, com escudo, e neste dia eu terei vitória sobre ti. E Davi agora vai dizer para aquele gigante com toda a autoridade, porque Deus já te deu autoridade. Davi vai chegar diante daquele gigante e vai dizer: não vem a mim com escudo, com espada. Ei, gigante, mas eu vou diante de ti em nome de Deus vivo. Eu vou diante de ti em nome de Deus de Israel. Eu vou diante de ti, diante daquele que me deu autoridade. Eu quero dizer para você nessa noite: talvez um gigante da enfermidade se levantou na sua casa. Talvez um gigante da preocupação se levantou na sua casa. Talvez um gigante do desânimo se levantou na sua casa. Mas o Senhor te diz nesta noite: eu já te dei autoridade. O Senhor te diz nesta noite: eu já te revesti de autoridade. Você pode declarar diante desse gigante nesta noite. Você pode declarar diante desse gigante nesta hora: gigante cai por terra em nome do Senhor dos Exércitos, e ele cairá por terra. Porque a palavra de nosso Deus nos diz: se nós tiver fé como um grão de mostarda, nós podemos dizer para aquele monte: monte, passa-te daqui para lá, e ele passará.
saber a autoridade que Deus tinha derramado sobre a tua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, é debaixo dessa autoridade que o Senhor já te entregou. É debaixo dessa autoridade que você vai chegar dentro da tua casa e dizer para aquele gigante que tem te afrontado, para aquele gigante que tem se levantado lá dentro da tua casa, com fúria contra a tua vida. É com a autoridade que você vai chegar e vai dizer: gigante, sai da minha frente, porque eu cheguei cheio de autoridade. O mundo do Senhor chegar. E se você não sair da frente, eu tenho uma espada e eu irei te derrubar. E eu serei poderoso, porque aquele que me chamou, aquele que me escolheu, ele me garante. E a palavra do Senhor, igreja, vai nos dizendo que ele foi, quando ele chegou ali, ele ouviu toda aquela murmuração daquele gigante. Davi, ele não teve medo. Ele desceu ali mais diante de um ribeiro. E ele pegou ali 5 pedras lisas. E ele ali, somente com aquela funda, a palavra de Deus diz que ele vai colocar aquela pedrinha ali naquela funda. Funda é uma espécie de estilingue, de badoque. Ele vai colocar aquela pedra ali. E a Bíblia diz que ele agora ele vai girar aquela funda. Ele vai começar a girar. Ele vai girando e talvez Golias estava ali e ele não estava entendendo. Sabe por quê? Porque Deus está te dando estratégia nova. Deus está te dando estratégia nova para você ganhar diante. E Davi, ele começa a olhar para aquela funda. E aquele gigante sorrindo de Davi, aquele gigante murmurando contra a vida de Davi, e todo aquele povo nos montes, olhando aqueles dois naquele vale, porque talvez você está passando diante do vale. Muitos têm olhado, observado, mas ninguém pode fazer nada, porque passa somente no vale você, o adversário do teu Deus. Mas eu quero dizer, eu venho para te dizer, ainda bem que o teu Deus ele passa contigo neste vale, porque se nós passarmos neste vale sozinho, nós não vamos conseguir. Mas se nós estamos diante do vale, com Deus dos exércitos, com Deus de Israel, nós vamos obter a vitória. E aqueles dois ali naquele vale, e aquele jovem olhando aquela funda, todos sem entender. Mas o que é que Davi vai fazer? Meu Deus, Davi está perdendo o juiz. Como pode Davi querer enfrentar esse gigante apenas com essas 5 pedrinhas? Mas eu quero dizer para você que o segredo não estava nas pedras. O segredo não estava naquela funda. O segredo estava no Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Davi ele olha, Davi agora ele vai avistar aquele gigante de quase 3 metros de altura. E Davi ele vai observar aquele gigante com aquela coraça. Ele vai observar aquele gigante com aquela espada, com todo aquele armamento de luta, de guerra. E Davi ele vai perceber naquele gigante algo. E eu tenho um mistério de Deus para te dizer. Porque nós que andamos na posição de Deus, Deus revela coisa para nós que o mundo não enxerga. Você que anda na presença de Deus, Deus dá a sensibilidade de você observar detalhes que o mundo não consegue observar. E quando Davi ele olha diante daquele gigante, ele vai avistar agora apenas um buraquinho ali naquela testa daquele gigante, apenas um buraquinho ali naquele capacete. E Deus vai dar sabedoria para Davi. E Davi vai dizer: eu já sei aonde eu vou acertar esse gigante. Eu quero dizer para você, Deus está colocando ferramentas novas na tua vida. Deus está colocando estratégia para você saber lidar com a situação. Deus está colocando sabedoria para você saber lidar com a situação. E quando Davi ele observa aquele pequeno detalhe que talvez ninguém conseguia observar, Davi agora ele vai girar aquela figura e vai lançar aquela pedra. E quando Davi ele lança aquela pedra na testa daquele gigante, aquela pedra vai exatamente onde estava aquela brecha. Porque Golias, igreja, ele se preocupou com todo o armamento, mas ele esqueceu de tapar a brecha. Eu quero dizer para os jovens nesta noite: tapa as brechas. Tapa as brechas, jovem, nas redes sociais. Vigia o que tem postado, o que você tem colocado lá, tapa as brechas. Porque para você enfrentar
vida do homem da promessa de Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele se preocupou com tudo aquilo, mas ele esqueceu ali um mínimo detalhe, um pequeno detalhe, um furinho ali no capacete, e foi o suficiente que Davi usou para derrubar aquele gigante. E a palavra de Deus vai nos dizer agora que quando ele derruba ali aquele gigante, ele não vai cair para trás. Com o impacto daquela pedra, o certo, pela lei da gravidade, era aquele gigante ele cair para trás. Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor que aquele gigante, quando recebeu aquela pedra, ele caiu para frente nos pés de Davi. Eu quero dizer para você que Deus vai mostrar esse gigante caindo diante dos seus olhos. Você vai contemplar a queda do gigante. Você vai contemplar a derrota do gigante. Você vai contemplar a queda, sabe por quê? Porque aqueles que têm olhado e têm pensado, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, eles também terão que ver o gigante cair diante de ti. Porque havia, igreja, uma unção derramada sobre a vida de Davi. Quando nós lemos o contexto, havia uma unção que foi derramada lá atrás sobre a vida de Davi. Davi foi ungido como rei, mas neste período Davi ainda não tinha sido reconhecido pelos homens como rei. E ali tinha recebido aquela unção que ia ser rei, só que quando aquela unção chegou no outro dia, Davi ele não foi logo já sendo rei. Davi ele teve que passar por vários processos. E eu quero dizer para você que está esperando na promessa de Deus, como Davi ele esperou, creia que o tempo da promessa vai chegar na sua vida. É por isso que o gigante tem se levantado, é por isso que as provas têm sido grandes, mas não olha para as provas como um gigante, mas olha para elas como que você tem um grande Deus. Olha para essas dificuldades, não elas como grande, mas olha que você tem um grande Deus que pode fazer você crescer nas cidades. E havia aquela unção derramada sobre a vida de Davi para ele ser rei. Mas como Davi, ele poderia ser rei se Davi era um simples pastor de ovelha? Como Davi, ele poderia ser rei se ele não era filho de rei, se ele não era príncipe? Como Davi poderia se tornar um rei algum dia se ele não tinha nenhum parentesco com o rei? Mas eu quero te dizer que quando Deus ele faz a promessa, ele abre caminhos. Quando Deus ele faz a promessa, ele cria situações. E ali aquele gigante teve que se levantar, porque quando aquele gigante ele se levantou, o rei Saul falou assim: se alguém do meu exército conseguir derrubar este gigante, eu vou dar ouro, vou dar prata. Os seus familiares não vão precisar mais pagar impostos, e eu ainda vou dar uma das minhas filhas, que é princesa, para casar com este alguém. Você está entendendo aí agora porque o gigante? Ei, igreja, você está entendendo aí agora porque o gigante tem se levantado? Será que você percebeu aqui o que o teu Deus está te falando? Aquele gigante tem que ser levantado para Davi de encontro, ele vencer a batalha, e a unção de Deus, que Deus derramou lá atrás, na vida de Davi, ela ser agora concretizada. Porque Davi, para ser rei, ele teria que ter alguém que era descendente de rei. Ele agora vai casar com aquela princesa. E Davi agora vai entrar na linhagem real. Eu quero dizer para você, se Deus ele fez uma promessa para você lá atrás, não se preocupe. Talvez você está lembrando, Deus, cadê aquela promessa que o Senhor falou que ia salvar, que ia fazer, e eu não tenho contemplado. Talvez você tenha pensado, Deus, mas foram tantas profecias, tantas palavras proféticas que ele liberava, que o Senhor ia fazer e nada aconteceu. Eu só tenho contemplado o gigante. Ei, mas este gigante ali, ele já foi derrotado. Esse gigante ali, ele só foi levantado, sabe para quê? Para que a promessa de Deus
E aí chegou o tempo de exaltação na vida de Davi. Porque quando todos aqueles homens ficaram sabendo que Davi conseguiu derrotar aquele gigante que confrontava, que todo mundo tinha medo, agora todos começaram a entender a moral da história. E verdadeiramente Deus era na vida daquele jovem. E verdadeiramente Deus ele era na vida de Davi. Ele às vezes precisava acontecer para que
Senhor. Amém, igreja? O nosso pastor não está presente nesta noite, porque foi ministrar ali em outro ministério. Mas não importa.